Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, terceira e última parte da aula sobre vanguardas europeias, certo? Vou falar então sobre dadaísmo, minha predileta, confesso, e o surrealismo. Vamos lá. Dadaísmo, duas frases famosas na época: a arte morreu, viva Dada, e é preciso todo dia cuspir no altar da arte. Caramba, o que significa isso, né? Bom, vocês sabem que eu sempre gosto de analisar os nomes, né? Pois bem, futurismo, futuro, máquina, progresso, cidade grande, expressionismo, expressão do mundo interior, impressionismo, impressão que as coisas davam, cubismo, formas geométricas, dadaísmo. E agora? Matar essa aí, professor, e agora? Dadaísmo, o que tem a ver, né? Aí é que tá. Segundo o líder do movimento, Tristan Tzara, Dada não quer dizer nada. Então, dadaísmo aí é essa doideira aí que não quer dizer nada. Se você parar para analisar realmente, Dada é um brinquedo de criança, tipo um cavalinho de madeira, enfim. Diz o líder do movimento que ele abriu lá uma enciclopédia, apontou o dedo e pegou o nome dali. Bom, quem não conhece dadaísmo e olha uma obra Dada, pensa assim, que doideira, isso aí não faz sentido, pô, isso é coisa de maluco. E pior que não, pior que fazia sentido. Por quê? Qual era a visão dadaísta? Para que é que eu vou fazer arte num mundo em guerra? Qual a utilidade de eu escrever um belo poema num mundo em que pessoas projetam um explosivo, a mina terrestre, que ela é feita não para matar uma pessoa, mas sim para arrancar uma perna? E o porquê disso? Um soldado ferido dá muito mais trabalho para o pelotão do que um soldado morto. Então, para que eu vou fazer a arte, pintar um belo quadro, num mundo em que pessoas estão se matando? Certo? Então, o dadaísmo foi a mais radical das vanguardas. Foi uma vanguarda contra a vanguarda. Foi uma anti-vanguarda. Certo? Então, eles queriam destruir a arte. É a arte contra a arte. Não o parnasianismo, né, que é a arte pela arte. Aqui é a arte contra a arte. Ah, Vinícius, legal, mas como é que se faz isso? É o que a gente vai ver agora. Então, essas frases fazem muito sentido de acordo com o propósito da Dada. A arte morreu. Viva Dada. Tá? E é preciso cuspir no altar da arte. Então, havia essa rebeldia, né, profunda aí. Veja, essa obra é muito famosa, né, já apareceu em várias provas de vestibular e tem a ver com uma técnica dentro do dadaísmo. Daqui a pouco eu vou comentar, né, vou voltar aqui. Para você entender melhor. Trecho do manifesto Dada do Tristan Tzara. Eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Caraca, é uma destruição total, né? Que cada homem grite. Há um grande trabalho destrutivo, negativo a executar. Varrer, limpar. A propriedade do indivíduo se firma após o estado de loucura agressiva, completa, de um mundo abandonado entre as mãos dos bandidos que rasgam e destroem os séculos. Devemos lembrar que estamos falando aí de um contexto de guerra, né? Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre o movimento. Como é que se destrói a arte? Há várias formas. Por exemplo, eles reuniam 5 poetas, todos eles liam o mesmo poema ao mesmo tempo, só que em idiomas diferentes. Então, um lia em francês, outro em inglês, outro em alemão, enfim. O que acontece? Você não entende nada. Isso é uma forma de destruir a arte. Ou você pintar um bigodinho na Mona Lisa, não é? Mais o que? Eles faziam espetáculos teatrais relâmpago. Então, por exemplo, você está no meio da rua, estava andando lá e viu um pessoal encenando uma peça e parava para olhar, que legal. Aí estão encenando uma peça, de repente, saiam correndo gritando. Aí você, caralho, Biridinho, não entendi nada. Tá, então eram formas deles debocharem da arte, digamos assim, né? Olha o que eu falei para vocês, ó. Os dadais entendiam que, com a Europa banhada em sangue, o cultivo da arte não passava de hipocrisia e presunção. Por isso adotaram a postura de ridicularizá-la, agredi-la, destruí-la. Aqui eu falo um pouquinho mais das técnicas dadais, né, para destruir a arte. Um exemplo aqui na poesia, né? Dies Last, a batalha. Ber, bum, 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 pá, 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 bum, bum. Zazau. Dum, bum, 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 bum. Pra, ha, 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 ha.
Fala assim, que isso, Vinícius, que isso? Isso é um poema, sério? É um poema que trabalha somente a camada sonora de uma guerra, de uma batalha, tá? Que eu falo mais um pouquinho. Mais alguns detalhes, ok. Ó, vamos falar do ready-made, uma técnica, repito, dentro do dadaísmo. Essa técnica falava das coisas fora de lugar. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, aliás, essa imagem é bem famosa, né? Marcel Duchamp, ele fez na arte algo assim muito revolucionário, até hoje nada superou. Ele pegou um urinol, né, de um banheiro, certo? Assinou com um pseudônimo, datou e mandou para uma exposição de arte em Nova York, muito famosa até hoje, aliás. Bom, eu acho que dá para imaginar o espanto das pessoas ao verem isso, ao receberem aquilo. Pô, peraí. Isso aqui é uma exposição de arte. Então, quando eu pego uma tela em branco, faço uma pintura e tal, né, do nada eu criei algo, é arte, certo? Peguei um pedaço ali de mármore, fui esculpindo e tal, fiz uma estátua, uma estatueta. Porra, isso é arte, legal. Agora, um urinol é como se ele pegasse uma privada e falasse, aqui ó, minha obra de arte. Porra, isso é arte? A galera estranhou, certamente. Mas o Duchamp, além de criticar a utilidade das coisas, né, que tudo é feito para um certo propósito, ele acaba trazendo aí algo muito interessante que é o seguinte, por exemplo, se você vai a um banheiro, você ia parar para perceber o formato desse objeto? Quantos furinhos tem? De que material ele é feito? Não. Você ia, né, fazia lá o seu xixi e ia embora, certo? Porque vivemos no modo automático. Então, para prestarmos atenção às coisas, muitas vezes, elas têm que estar fora do seu lugar habitual. Quer ver um exemplo? Você não acha que eu estou viajando na maionese aqui? Olha só, já vou voltar aqui, tá? Ó, mais à frente, aqui. Isso aqui foi tema de redação da FUVEST, falando o seguinte, ó. Um grupo da internet chamado Contrafilé pegou uma catraca, que aqui no Rio de Janeiro falamos roleta, né? Uma catraca de ônibus, colocou no alto de um pedestalzinho aqui. Nessa plaquinha preta com letras douradas, colocaram assim: Movimento a favor da descatracalização da vida, ou Monumento à Catraca Invisível. Olha que doideira. Uma catraca enferrujada, horrorosa. E aí você acha, isso é obra de arte? O que é isso? Né? Pensa comigo, para que serve uma catraca? Certamente para controle, não é isso? Uma catraca no ônibus, né? Está controlando ali e tal. Uma catraca em uma academia, tá? Uma academia. Pergunto a vocês, todo mundo passa pela catraca? Muitas vezes não, concorda? Muitas vezes você só passa quando você paga, não é? Então você pagou o ônibus, se você não tiver gratuidade, claro, você passa. Pagou a academia, você passa. Minimamente, catraca representa controle. Não é todo mundo que passa por uma catraca, certo? Pensa comigo, em nossas vidas, né, cotidianas, existem somente catracas físicas, como essa aí da foto? Claro que não, concorda? Condição socioeconômica é uma catraca. Você não vai a todos os lugares que você gostaria de ir, aos quais você gostaria de ir, melhor dizendo. Preconceito é uma catraca. As leis são catracas. Então, há uma série de catracas visíveis e invisíveis em nossas vidas. A questão é, você ia parar para pensar nisso passando no ônibus? Óbvio que não, concorda? Eu também nunca parei para pensar nisso. Mas quando eu vejo esse objeto fora do seu lugar comum, o que acontece? Eu desautomatizo o meu pensamento, certo? Então, isso aí que foi usado pelo grupo Contrafilé é uma herança dessa prática dadaísta. Ficou claro agora? Beleza? A questão é essa, tá? Desautomatizar o nosso pensamento. Nós vivemos no mundo, melhor, vivemos de forma automática. A arte é o oposto disso. A arte é o olhar demorado, é o olhar contemplativo, é o olhar transformador. Bom, voltando aí um pouquinho. Aqui, ó, perceba lá, Duchamp esteve aqui, fantástico, né? Tem urinol de um lado, do outro não tem. Novamente esse objeto que é do Duchamp, tá? Que tem a ver com essa técnica aí, né? Perceba, aliás, que são dois objetos antagônicos, né? Opostos. A roda
que pressupõe movimento, e o banco, que pressupõe inércia. Estão inutilizados, né? A roda aí não leva a lugar nenhum e ninguém pode usar o banco para sentar. Assim como o homem naquela época estava inutilizado, estava também fora do seu propósito comum, que é construir e não destruir. Repito. Muito bem. Aqui mais características. Essa coleção da Taschen é muito, muito boa. Eu tenho esses livros. Coleção maravilhosa para quem curte arte. Dadaísmo, nenhuma capa mais apropriada do que essa, né? Você pegar um ícone da arte e mandar um bigodão ali. Então aqui essa redação que eu comentei, né, essa proposta de redação. Inclusive nesse meu material eu tenho uma redação que, né, teve uma altíssima nota. E na redação do aluno ele cita tudo que eu falei aqui, tá? Ele fala do dadaísmo e tal, do Duchamp, do Duchamp, essa coisa toda. Isso não estava na proposta de redação, foi o aluno que fez essa conexão, tá? Na literatura, novamente, eu coloco influência, mas eu quero analisar isso daqui, ó. Achei. Este poema que é o mais famoso do dadaísmo. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Gente, tá na cara que essa receita para um poema dadaísta é um deboche, tá? Por quê? Ele fala que você pega um jornal, recorta umas palavras, bota num saco, sacode aquilo tudo, vai tirando, fez um poema. Claro que não funciona dessa maneira, concorda? Se você escreve poemas, se você escreve música, enfim, nós escolhemos as palavras, não é? Para rimar ou para criar algum efeito especial, para emocionar. Então nós escolhemos muito bem as palavras, não é ao acaso. Então, repito, tá? Esse poema é um deboche em relação à arte como um todo, né? Bom, vamos à última vanguarda, que é o surrealismo. Falando em surrealismo, qual é o artista que vem à sua mente? Salvador Dalí, certo? Surrealismo, ele trabalhava com tudo aquilo que não fazia sentido. Então não tente explicar uma pintura surrealista. Não tente usar a razão para o surrealismo, porque não há como, tá? Aliás, esse quadro é muito famoso, né? A persistência da memória de Salvador Dalí, onde nós temos relógios derretendo, né? Talvez, eu vou apenas conjecturar aqui, né? O tempo, né? Que pelo menos é o que me lembra muito, né? O tempo vai passando, você não consegue segurar. Tem um relógio carnívoro sendo devorado por formigas, porque o Salvador Dalí tinha pânico de formiga. Já percebeu que tem um rosto nesse quadro? Alguns alunos ficam, caraca, onde? Aí no meio, né? Parece uma cabeça aí deitada, tá vendo? Aqui, ó. A cabeça, os cílios, o nariz. Gente, mas como é que eu vou explicar isso? Não tente explicar uma obra surrealista. Aliás, é uma palavra que usamos até hoje, né? Pô, o bagulho é muito surreal, quando você não entende alguma coisa, né? Então, surreal é isso, que não tem explicação, tá? Aliás, o surrealismo foi uma dissidência, né, uma costela do dadaísmo, tá? Por isso que essas vanguardas têm tanto em comum. Olha o que ele fala, por exemplo, ó. Vou pegar o 3 aqui. Aliás, todos, vale a pena. Ó. Rapidinho. As profundezas de nosso espírito abrigam forças estranhas, capazes de aumentar as da superfície. O sonho não pode ser também aplicado à solução das questões fundamentais da vida? E 3. Conta-se que diariamente, na hora de adormecer, Saint-Puru mandava colocar sobre a porta de sua mansão, não precisa pronunciar essa, tá? Um aviso onde se lia, o poeta trabalha. Então, quer dizer, ele ia dormir e ele tentava usar as imagens, né, do sonho para compor a sua obra. Repito, tá? Não dá para explicar racionalmente uma obra surrealista. Quer ver um exemplo? Quando a gente está quase dormindo, né, que vem aquele soninho, né, vem aquele soninho, quando a gente está quase dormindo assim, não vem umas imagens confusas na mente? Vocês já perceberam isso? Tente pegar essas imagens e jogar para a tela. Para pintar aquelas imagens. Ou descrever em palavras. Não vai fazer o menor sentido, tá?
Aliás, os surrealistas inventaram algo que a psicologia usa até hoje, que é a escrita automática. O psicólogo te dá uma folha e fala assim, ó, escreva o que vier à sua mente. Aí você, banana, jacaré, quadro negro, o que vier à sua mente. Para que isso? Para o seu inconsciente vir à tona, tá? Boto mais algumas observações, né? Vou detalhando. Quem tiver interesse ainda vai pausando, vai dando uma olhada, tá? Aqui eu já falei. Coisa dessa, né? O principal expoente, Salvador Dalí, esse grande marqueteiro de si mesmo, né? Bigodinho pro alto quando estava feliz, bigodinho para baixo quando estava triste. Fala um pouquinho sobre ele, as ligações aí com psicologia, né? Claro. Figuraça, hein? Confusão promove criatividade, grande frase. Novamente os Simpsons aí, né? Flertando com a arte. O Grande Masturbador, uma obra dele. O Sono. Novamente os Simpsons, né? Agora uma paródia daquele quadro que eu coloquei no início aí do surrealismo. Olha o Wolverine aí. O René Magritte, que é aquele pintor do cachimbo, da maçã, lembra? Isto não é um cachimbo, isto não é uma maçã. Olha a maçã aí. Tudo que vemos esconde outra coisa. E nós queremos sempre ver o que está escondido pelo que vemos. Uou, grande frase, hein? It's raining man, aleluia. Brincando, claro, cadê de idiota. A partir de agora eu trabalho muito com humor aqui, botando uns memes sem sentido, porque casa muito com o surrealismo, né? Maconhize alega conha, não faz sentido nenhum. Amo essa imagem, já usei em várias provas, tá? Olha lá. Você tem o Pablo Picasso e o Salvador Dalí. Os dois observam o mesmo objeto, né? Esse ovo aí, essa coxinha de galinha, como eu falo brincando. Só que cada um pinta esse objeto à sua forma, não é? Mostrando que as coisas podem ser vistas por perspectivas diferentes, tá? Olha que legal, o surrealismo foi o primeiro a brincar com esse tipo de imagem. O que é esse tipo de imagem? Quando você vê duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mais ou menos isso. Se você olhar bem para a imagem, se você apertar o olho assim ajuda um pouquinho, nós temos um rosto ali. Você tem duas freiras, né? Mas também tem um rosto, deu para perceber? Aqui, ó. Os dois olhos, nariz, maçã do rosto, a boca, queixo e o cabelinho, certo? Aqui, ó. Mercador de escravos com a aparição do busto invisível de Voltaire. Então tá aqui, ó, o busto de Voltaire, mas também é um mercado de escravos, tá? Olha lá, coisas que não fazem sentido, né? Pelados o dia inteiro usam roupa na praia. Aí uma referência ao filme A Origem, não vou dar spoiler aqui, assista, porque é um filmaço. Ó, não conseguiu ler nada, né? Agora tente ler com o olho japonês, né? Apertando o olhinho você vai ler Bad Eyes, tá? Não sei se aí pela sua tela você consegue, mas eu consigo, né? Ó, você olha para um grupo aqui de bolinhas e o outro meio que está se mexendo, tá? Olha lá, o que você sente? Eu sinto que a parede está se movendo. Eu também estou vendo ela ficar meio que ondulando. Essa das linhas já até apareceu em prova do Enem, tá? E ali os pontinhos pretos, né? Eu estou vendo pelo menos. Não sei você aí. Um clássico da psicologia, né? Tem esse cálice, tem a face também. Aí uma brincadeira em relação a isso que eu mostrei. Nossa, essa imagem chega a dar nervoso, né? Ela fica pulsando, esse centro aí fica pulsando. Eu tenho, aliás, uma super interessante especial só falando disso, de ilusão de óptica. Na literatura, como é que eu reconheço o surrealismo na literatura? Com imagens que não fazem sentido, né? Olha lá. Murilo Mendes, autor modernista. Pré-história. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. O que é tocar piano no caos? Já não faz sentido. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Para ninguém. Cai no álbum de retratos. Equilibrou-se no azul e tal. Não faz sentido. Cair no álbum de retratos eu entendo como um eufemismo, aliás, belíssimo, para morte, né? Quer dizer, está só na lembrança agora, tá? Momento musical. Vamos ver que música, né, que tipo de obra aí faz essa correlação com o surrealismo. Perdão, não só com o surrealismo, com todas as vanguardas. Bienal do Zé Cabaleiro é uma música muito legal.
que vai brincando com toda essa questão das vanguardas, do que é arte, do que não é arte, tá? O ritmo da música é bem chato, é bem irritante de propósito. Bienal, fica aí a minha dica. Que, aliás, foi quando a minha professora na UERJ falou sobre vanguardas, ficamos aí, na verdade, o semestre inteiro falando sobre, estou tendo que resumir aqui, infelizmente, ela usou essa música. Tem muito a ver, óbvio. Ok, do Zé Cabaleiro e do Zé Ramalho, fantástico, né? Na aula também eu coloco aí a Gaiola das Cabeçudas, da comédia MTV. Galera show de bola. Paulinho Serra, o Adnet. Por que isso daqui? Eles pegaram vários funks antigos, alguns um pouco mais recentes, quer dizer, hoje em dia já nem tão recentes, e foram colocando um contexto que não tem nada a ver com esses funks, né? Como coisas de filosofia, sociologia, história, teatro. Não estou menosprezando o funk, não. Estou dizendo que o funk tem a sua cultura, tem o seu espaço, mas que não casa, não combina com esse tipo de assunto, tá? E daí essa brincadeira, esse deboche, esse espírito irreverente, por isso que eu conectei as vanguardas. Também uso esse exemplo na minha aula de paródia, né? Porque são paródias, tá? E muitos não sabem que tem a aula 2 da Gaiola das Cabeçudas. Tá brincando aí com tudo isso que eu comentei com vocês. Bota um vídeo também que é o Arte Moderna do Porta dos Fundos. Questiona isso daí, né? O que é arte, o que não é. É isso. Galera, sei que é muita informação, até passei um pouquinho dos 20 minutos que eu queria aí, né? Mas resumir tudo em uma hora, o que é difícil, porque há muito o que se falar, mas para quem vai fazer o vestibular, já está mais aí do que o suficiente. Então vimos rapidinho aí, né? Futurismo, cubismo, expressionismo, impressionismo, dadaísmo e futurismo. Certo? Faça questões do Enem, principalmente, tá? É um assunto que aparece na prova do Enem, então prepare-se bem para essa prova aí, para outras provas também. Estude mais sobre o assunto, é um assunto realmente, é um assunto de fato fascinante. Amo demais, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado, que tenham aprendido. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!